Eu já estou há algumas semanas falando sobre viver uma nova vida em Cristo. Eu creio que essa vai ser a última mensagem. Eu sempre falo isso e na semana seguinte eu continuo, né? Mas eu creio que hoje a gente vai encerrar, vamos amarrar as pontas aí sobre esse tema tão importante, sobre viver uma nova vida em Cristo. Cristo nos chamou para uma nova vida. Nós cremos nisso e nós temos ensinado isso e temos buscado essa nova vida, né? E sabemos que dos desafios que é viver essa nova vida, dos inimigos que nós temos, das adversidades que muitas vezes se colocam para que a gente não viva essa vida ou a plenitude dessa vida em Cristo. E hoje eu quero trazer um pouco mais de luz sobre esse tema, sobre essa ideia. E o tema de hoje é andando na luz. Amém? Amém? Amém, Fran? Fran tá... Andando na luz. Provérbios 4:18. Esse mês que passou, a Kika leu com o livro de Provérbios, né? Com uma mulherada aí que foi acompanhando ali a leitura. Então, vou aproveitar o gancho aqui e vou trazer esse Provérbios 4:18. Olha que interessante o que Salomão ele fala sobre essa estrada ou esse caminho proposto para aqueles que querem andar com Cristo. Ele diz assim: a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Amém? Vou ler de novo. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nessa manhã nós queremos abrir o nosso coração, Senhor, para ouvir a Tua voz. Desejamos aprender mais e eu oro, Senhor, para que toda a nossa obstinação, ela se dobre agora diante da Tua verdade. Eu oro, Deus, para que os nossos corações, eles se submetam a Ti nessa manhã. Dá-nos um coração ensinável, um coração maleável, Senhor. Nós queremos aprender e entender melhor a respeito da Tua vontade, de quem Tu és, e assim podemos viver a plenitude da vida que há em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse provérbio, ele traz uma inspiração, né? Porque ele faz uma analogia aqui a algo tão bonito, né? A aurora, né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio ou, na verdade, venceram a preguiça, né? Porque o desafio de ver a aurora, na verdade, é cair da cama, né? Mas é tão lindo, assim como o pôr do sol é lindo, né? A aurora também é algo maravilhoso. E eu me lembro algumas vezes que eu tive esse privilégio, ainda mais jovem. Eu via mais auroras. Hoje em dia eu não vejo nem a Aurora, nem a Joana, não vejo ninguém. Mas é lindo, né? É uma experiência maravilhosa você ver o dia raiar, começar o dia, né? E Salomão, ele faz essa analogia. E numa outra versão, eu li na linguagem de hoje, né? Mas tem uma outra versão que diz que a vereda dos justos, ao invés da estrada das pessoas que caminham, das pessoas direitas, né? A estrada em que caminham as pessoas direitas, outra versão diz, a vereda dos justos é como a luz da aurora. Eu gosto também dessa versão, né? Porque às vezes a linguagem de hoje, a forma como é traduzida, talvez não fique tão claro a ideia do versículo. E eu creio que esse versículo fala a respeito daqueles que caminham com Cristo.
a vereda dos justos, porque nós sabemos que nós somos justificados em Cristo. Né? A estrada em que caminham as pessoas direitas, na verdade ele não está dizendo aqui das pessoas que votam na direita, ou então nas pessoas que são certinhas, né? Dá talvez esse entendimento, né? Das pessoas direitas, aquelas pessoas que estão tudo no lugar, né? Não, a ideia aqui é de a vereda dos justos, ou uma vez que nós fomos justificados, ou uma vez que nós fomos endireitados por causa da obra de Cristo, então nós estamos num caminho, nós estamos num novo caminho. Amém? Uma vez que Deus me torna justo, na verdade nós não somos justos, nós somos pecadores, mas por causa de Cristo, a Bíblia diz que Deus nos chama de justos. Por causa do sacrifício de Cristo, nós somos justificados, ou seja, Ele nos declara justos. Então, a partir desse momento, então, nós somos justos. Fomos separados para Deus, e a Bíblia diz que, então, por causa disso, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Ou seja, a partir do momento em que eu fui justificado ou fui endireitado, um termo mais, vamos dizer, mais popular, né? Nós devemos então viver conforme essa nova condição, ou vivemos de acordo com essa nova realidade pela qual nós fomos chamados em Cristo Jesus. Então, como filhos de Deus, agora justificados, nós devemos abandonar gradativamente as trevas e avançar em direção à luz. Amém? Então, nós estávamos em trevas, e a Bíblia diz que em Cristo nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, no reino de luz. Então, nós vamos deixando as trevas, essa analogia da escuridão, para um lugar de luz. Amém? Então, como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, assim deve ser a vida de um discípulo de Cristo. Esse é o processo natural que todo aquele que é nascido de Deus deve viver, deve passar. Então, essa analogia é linda, porque, né, se nós pensarmos na aurora, o dia começa a raiar ali. Que horas, pessoal? Vocês que acordam uns 5:45, Samantha. Então ali, se você cair da cama às 5, né? Eu lembro algumas vezes, né, que quando a gente tinha de energia, acordava às 5 horas da manhã para ir surfar. Então a gente caía da cama, né? Por que você não cai mais da cama, né, cara? Você é igual eu, vai. Faz tempo, né? Glória a Deus. Mas nós já caímos muito da cama. Né? Só não vê a aurora, mas acorda cedo, né? É verdade. Então seja você um surfista fervoroso ou um pai fervoroso, você cai da cama, né? E aí eu lembro que a gente chegava na praia ainda escuro e a gente ficava esperando clarear para poder entrar na água. Alguns mais afoitos já entravam na água e esperava clarear dentro da água, né? E é assim, começa o dia, e Salomão ele fala, olha, o caminho daqueles que foram justificados é assim. É como a aurora. O dia começa, né? O processo inicia na nossa vida, ainda não está claro. Ainda não é. O sol não está a pino ainda. O que nós vemos é que um novo dia começou. Então, começou um novo processo na tua vida. Mas as coisas ainda estão difíceis de enxergar, né? Está ainda escuro, está ainda estranho. Você não vê com clareza. O dia ainda está começando a raiar. Então, é assim a nossa caminhada. Eu quero dizer para você que é normal. Você que está começando
a tua relação com Cristo, você que está iniciando a tua jornada de fé, eu quero dizer para você que você não deve se entristecer ou não deve se preocupar porque as coisas ainda não estão claras, porque assim começa o dia e a aurora é assim. Amém, queridos? Você tem que se alegrar porque um novo dia nasceu. Essa é a esperança. Eu tenho um novo dia. Eu tenho um novo caminho em Cristo. Essa é a tua alegria. Amém? Então, nós temos que passar por esse processo. É um processo natural. Ele é espiritual, mas ele também é um processo natural porque converge o natural e o espiritual da nossa jornada, da nossa caminhada com Cristo. E à medida em que você está na água ali e o sol vai nascendo, e você vai começando a ver com mais clareza, as séries vão entrando, as ondas, você começa, as coisas ficarem mais claras, e você começa a pegar onda, você começa a surfar, e o sol vai subindo, e quanto mais ele sobe, mais vida, mais calor, mais gostoso vai ficando. Por quê? Porque assim é o sol, a aurora o dia vai surgindo, e você tem a certeza de que se o sol nasceu, ele vai se colocar acima ali da sua cabeça, amém? E tem algumas passagens onde, no Evangelho de João, onde Jesus respondeu, isso lá em João 12, tá, Sandra? João 12, 35 e 36, e depois João 12, depois pula para o 46. Jesus respondeu: a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Agora o 46, Jesus diz: eu vim ao mundo como luz para quem crê em mim não fique na escuridão. Amém? E 1 João capítulo 1, versos de 5 a 7, 1 João 1, de 5 a 7, o apóstolo João ele diz assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Amém? Então aqui João está dizendo, olha, a nossa vocação como filhos de Deus é andarmos na luz. Amém? É para isso que nós somos justificados, é para isso que nós somos separados por Deus, para que então, assim como a aurora, que a nossa vida, a nossa estrada, o nosso caminho, cada vez mais seja dia, cada vez mais o sol se coloque sobre a nossa vida. E um dos símbolos de Jesus na Bíblia é que ele é o sol da justiça. Amém? Jesus é o sol da justiça, então que esse sol se coloque cada vez mais. Então é um chamado das trevas para a luz. É um chamado do homem carnal para o homem espiritual. É um chamado da meninice para a maturidade. Então esse é o processo da aurora. A aurora ela começa, o sol nasce, e quanto mais ele sobe sobre o firmamento, mais o dia fica claro. É ou não é, pessoal? Amém, queridos?
Então eu oro a Deus e essa manhã, essa nossa reflexão é para que não existe outro caminho, não existe outra estrada para aqueles que estão em Cristo, a não ser de viver na luz, de nós deixarmos as trevas e irmos cada vez mais em direção à luz. Numa outra analogia, de nós deixarmos de sermos pessoas carnais para sermos pessoas espirituais. É a mesma analogia. Quanto mais treva na nossa vida, quanto mais escura a nossa vida, mais carnal nós somos, porque nós ainda estamos vivendo muito mais segundo a nossa velha natureza do que segundo o Espírito de Deus. Então, e quanto mais o sol vai se colocando sobre a nossa vida, mais espirituais nós vamos nos tornando. Ou numa outra analogia, quanto mais escuro, mais meninos nós somos, e quanto mais o sol se coloca sobre a nossa vida, mais maduro nós nos tornamos. Tá legal aí, pessoal? Vocês estão comigo? Amém. Quem falou amém aí? Ou seja, eu creio que esse provérbio, ele está indicando para nós que nós precisamos avançar nessa estrada. Nós precisamos avançar nesse caminho. Diferente da aurora, que ela acontece independente de a gente querer ou não, o sol ele nasce e ele sobe, né? Eu creio que a analogia aqui, ela precisa da nossa interação nessa estrada. Nós precisamos pegar a estrada da aurora, nós precisamos trilhar este caminho, amém? Então, o sol ele vai se colocando, ele vai subindo, vai se tornando menos trevas e mais luz à medida em que nós, como filhos de Deus, nos vamos assumindo a responsabilidade do processo. Boa, precisamos cair da cama. Quem não levanta da cama, não vê a aurora, amém? E às vezes a nossa cama é a nossa velha vida. Às vezes a nossa cama é o nosso velho homem. E a gente quer continuar ali, né, dormindo, como é que fala? O sono, não, do justo não, porque viver o sono do cabra safado. Quer continuar ali naquela vidinha. O sono da zona de conforto, ficar ali. Nós precisamos sair da cama, nós precisamos levantar, nós precisamos entender que um novo dia raiou e Deus nos deu o privilégio, como filhos de Deus, de vivermos uma nova vida. Então, eu creio que nesse processo da estrada da aurora, do caminho de Deus para nós, é um ato de Deus, mas é um ato nosso também, de uma busca, de um desejo de vermos o sol da justiça se colocando sobre nós. E eu quero compartilhar com vocês um texto do livro de Hebreus, Hebreus capítulo 5, de 11 a 14. Eu quero fazer um paralelo aqui, mais prático com vocês, de um texto do autor de Hebreus. Ele escreve, que eu acho muito interessante, eu já compartilhei em alguns momentos, talvez em alguns estudos, e eu creio que ele se encaixa bem aqui nessa ideia. Hebreus 5, de 11 a 14. Olha que interessante, o autor de Hebreus ele vem falando, se você ler o texto anterior, você vai perceber que ele vem falando a respeito do sacerdócio de Cristo. O livro de Hebreus ele fala muito sobre o sacerdócio de Cristo. E ele vem discorrendo sobre esse assunto. De repente, no versículo 11, ele dá um break aqui, e ele diz assim: temos muito o que dizer a respeito desse assunto. Qual assunto? Sobre o sacerdócio de Cristo. Ele estava aprofundando mais, ele estava trazendo algo mais profundo
do ensino sobre o sacerdócio de Cristo. Então ele fala, olha, sobre esse assunto nós temos muito para dizer para vocês, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Amém, queridos? Estão comigo aí? Olha que interessante esse texto. Aqui o autor de Hebreus, ele estava discorrendo sobre um tema e ele precisa parar e ele fala, olha, vai ser difícil falar com vocês sobre essas coisas porque vocês ainda custam a entender as coisas. E ele fala por quê? Porque apesar do tempo, apesar deles já serem e estarem na presença de Deus, já serem aqueles que estão no caminho da aurora, né? Já serem justificados, ele estava falando aqui para a igreja, para cristãos, pessoas que já eram crentes. Ele diz assim, apesar do tempo suficiente, onde vocês já deviam ser mestres, por causa do tempo que passou, vocês ainda precisam dos ensinamentos, das primeiras lições ainda. Vocês não saíram do beabá, vamos colocar assim, vai? Vocês continuam ainda naquelas lições primeiras. E em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Então ele está fazendo uma analogia aí com a criança, né? E quem precisa de leite ainda é criança, porque não tem nenhuma experiência. Porém, o adulto, ele consegue, né, se alimentar com uma comida sólida. E aqui eu queria deixar para todos uma reflexão que eu creio que é extremamente importante. E como eu falei para vocês, eu nunca fui muito de estudar, mas tem uma formulinha que eu não sei se é da matemática ou é da física, que é assim, ó, velocidade versus tempo é igual... Vocês também não estudaram? Hã? Distância, amém? Temos um. Não, você só concluiu. Foi revelação, então. Essa é uma fórmula matemática ou da física. Qual é essa fórmula? Velocidade versus tempo é igual a distância. Então, o que diz essa fórmula? Que o que define a distância percorrida são dois fatores. É o tempo versus a velocidade que você anda. Então, eu andei por 10 minutos, tempo, versus a velocidade que eu estava, resulta na distância que eu percorri. Amém? Provérbios fala de uma estrada, né? Provérbios fala de um caminho. Então eu achei que encaixa bem aqui. Então nós que estamos em Cristo começamos uma jornada. Entramos na estrada do justo, na vereda do justo. Agora, o que vai definir se o sol ele vai subir, né? Se o dia vai se tornar claro, ou se você vai continuar ainda na escuridão, são esses dois fatores. De você entender que não basta o tempo, porque muitas pessoas pensam, eu já estou em Cristo,
conheci Jesus já há 20 anos, né? Querendo dizer assim, eu já estou 20 anos andando com Jesus. Como se isso fosse sinônimo de sabedoria ou de maturidade. Mas a pergunta que eu faço é, ok, você está há 20 anos em Cristo, a que passos? Se fosse o Bolt, você tinha dado volta na terra, né? Já estava no céu, né, Fran? Mas a pergunta é, ok, você está há 20 anos em Cristo, mas como você andou nesse período? Em que velocidade você andou nesse período? Porque pode ser que você está 20 anos em Cristo andando a passos de... Aí, Vadinho. De lesma. Lesma é pior, né? Imagina uma lesma andando há 20 anos. Eu não sei quanto que ela vai andar. Talvez esse terreno aqui... Não sei. Depois você bota no Google aí. 20 anos, uma lesma, vê se tem algum resultado. Mas vamos supor que você foi um cristão lesma. Vou usar aqui o exemplo do... Eu fui um discípulo lesma. Uma lesma ambulante você foi. Nesses 20 anos, ou seja, a distância que você percorreu foi de lesma. Portanto, foi uma distância curta, porque você não amadureceu nesse período. Porque apesar de você estar há muito tempo, como diz aqui o autor de Hebreus, passado o tempo, vocês já deviam ser mestres, mas continuam ainda crianças. Por quê? Porque eles não estavam engajados na caminhada. Portanto, eles percorreram um trecho muito curto. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que bom que você está aqui, que bom que você começou a trilhar essa estrada do justo. Bênção, que bom que o sol está nascendo sobre a tua vida. Mas não se distraia, achando que somente o tempo vai fazer você amadurecer. Não. Você precisa de velocidade, você precisa de engajamento, você precisa acelerar, você precisa se comprometer nessa estrada. E assim você vai então começar a viver mais intensamente aquilo que Deus tem para a tua vida, e aí sim, o tempo versus a velocidade vão definir o quanto você de fato caminhou. É interessante ver muitas vezes pessoas que estão muito tempo na igreja e você conversa com elas um pouco e você percebe que elas são imaturas. Pela conversa, pelo estilo de vida, pelos hábitos, pela forma de pensar, pela mentalidade. Você percebe que elas, apesar de estarem em Cristo, elas continuam ainda como se o dia estivesse ainda, o sol estivesse ainda nascendo. Elas estão ainda cercadas por muita treva, né? Cercadas ainda por aquela névoa da manhã, você não está muito clara as coisas. E elas já estão em Cristo há muito tempo. E é interessante ver que outras pessoas que às vezes estão há 1 ano com Cristo, 6 meses em Cristo, já percorreram um trecho enorme, muito maior, porque esses mergulharam de cabeça na sua relação com Cristo. Não ficaram em cima do muro, não foram mornos, mas foram pessoas engajadas e, portanto, elas então percorreram um maior tempo, porque o autor de Hebreus diz assim que a comida dos adultos ela é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Na outra linguagem diz que, pelo exercício das suas faculdades, sabe discernir o que é certo e o que é errado. Ou seja,
O que vai nos dar uma boa velocidade, um bom ritmo na nossa caminhada com Deus é a prática. É nós exercermos as nossas faculdades, praticarmos as nossas faculdades, ou seja, ouvirmos, conhecermos os princípios de Deus e praticarmos na nossa vida. Porque à medida que nós praticamos, nós vamos amadurecendo. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, verso 24, é uma parábola que vocês devem conhecer, eu não vou ler ela inteira. Ele diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Quem lembra dessa parábola? A casa na rocha e a casa na areia, né? Aqueles que ouvem os meus ensinamentos e vivem de acordo, ou seja, aqueles que ouvem e praticam, aqueles que ouvem e trazem isso para a sua vida, esse homem é sábio e a sua casa ou a sua vida está firmada sobre a rocha, sobre um firmamento que não muda. Amém? Pode vir a chuva, pode vir o vento e essa casa vai prevalecer. Agora, o que ouve e não pratica é considerado tolo porque construiu a sua casa na areia. E na areia não é um bom alicerce. Quando vêm as dificuldades, a casa cai e é grande a sua ruína. Portanto, Jesus está dizendo: olha, ouçam o que eu tenho para dizer para vocês e considerem isso como um balizador na vida de vocês. E Tiago, o apóstolo Tiago, lá no livro de Tiago, capítulo 1, ele também traz essa verdade. Verso 22, Tiago 1, 22. Olha que ele é um pouco mais enfático, ele diz assim, não mais enfático, ele usa uma outra linguagem para falar a mesma coisa. Ele fala: não se enganem. Olha que ele começa meio dando um chacoalhão. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. O Evangelho o verso 25 agora, o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Então o Tiago está dizendo: olha, querido, não fique se enganando. Em outras palavras, assim, trazendo para um contexto nosso aqui, não ache que se denominar cristão, não ache que somente frequentar um culto é suficiente para que o sol se coloque sobre a tua vida. Não ache que ser um cristão nominal, é assim que fala? Um cristão de domingo, um cristão dominical. Eu sei, Tiaguinho. Ficou chique isso. Um cristão morno, né? Vamos colocar assim. Eu vou à igreja. Legal que você vai à igreja, ótimo. Eu acho que é uma boa decisão que você fez. Amém? É um bom lugar para se estar. É um lugar onde você vai ter comunhão com pessoas, é um lugar onde você vai ouvir a palavra de Deus. Mas se você limitar a tua experiência, a tua relação com Deus somente ao momento de culto, você vai andar muito devagar na sua jornada. É como andar, eu não vou dizer a passos de lesma, porque lesma não tem pata, né? Não tem pé, então não é passos. Você vai se arrastar como uma lesma. Você está em movimento? Está. Mas você não vai percorrer distância nenhuma. E o tempo vai passar e você vai continuar menino. Você vai continuar carnal. Você vai continuar numa estrada onde o sol
ele está nascendo eternamente e ele não sai do lugar. Então, não há clareza, o dia não se torna dia em todo o seu potencial, porque a velocidade que você percorre nessa estrada, ela não está te levando a lugar nenhum. Então nós não podemos nos enganar. Por isso que nós ensinamos muito a Bíblia aqui para vocês. E nós incentivamos a vocês não viver uma religião, mas viver uma relação com Deus. Cristianismo é muito mais do que uma religião. Quando eu digo religião, eu estou falando simplesmente de cumprir regras, ritos e normas. De cumprir uma liturgia somente de culto. O cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo é muito mais do que um conjunto de dogmas. Cristianismo é relacionamento com Deus vivo. Essa é a diferença do cristianismo para as outras religiões. O nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. E Ele quer relacionamento conosco. Portanto, quando eu entendo isso, eu não resumo a minha relação com Deus somente ao domingo. O domingo faz parte dessa caminhada, mas eu entendo que Ele está comigo todos os dias. Portanto, seja segunda, terça, quarta, o tempo que for, eu estou na presença dEle. Eu vivo na presença dEle. E eu quero experimentar a minha relação todos os dias. E à medida que eu entendo isso, e vivo isso, e pratico isso, então eu começo a acelerar a minha caminhada. Eu começo a andar em outras velocidades. E experimentar uma nova e mais íntima relação com Deus. Quanto mais eu acelero, mais o sol sobe. Quanto mais eu acelero, mais a luz brilha. Amém? A ponto de nós enxergarmos a vontade de Deus de uma maneira tão clara como o sol que brilha ao meio-dia. Amém, queridos? Então, eu quero te incentivar nessa manhã a você andar na luz. Ou melhor, a você andar cada vez mais na luz. Porque talvez você já esteja andando na luz. Você já está vendo o sol nascer sobre a tua vida. Amém? E eu quero te encorajar, eu quero te dizer que esse sol, ele não deve ficar ali eternamente, trazendo alguma luz, mas ele deve se colocar sobre a tua vida como o sol que brilha ao meio-dia. Porque ali, é nesse lugar, que a vida de Cristo, ela é plena e completa sobre todos nós. Amém? Eu sei que hoje está chovendo. Amém? Mas o sol já subiu. Ele está em algum lugar atrás dessas nuvens. Amém? Que assim também ele esteja sobre a tua vida. Cada vez mais alto, mais luz, mais brilho, mais calor sobre você. Em nome de Jesus. Vamos orar?